Olá, meus amigos, bem-vindos vocês à Notícia do Momento nessa edição internacional, aqui nesse dia 18 de julho. Agora, nesse dia de hoje, estamos com muitas notícias, hein? E você fique conosco até o fim, porque aqui a gente está com um resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então, nesse dia 18, nessa sexta-feira, chegando o fim de semana, aí sextou, pessoal, vamos lá, Notícia Internacional. Hoje não tem nacional, né? A gente vai direto por música e oração também. Comece bem o seu dia e os vídeos importantes que temos sempre no canal ali, para você saber tudo que está acontecendo. Transição planetária vai acontecer nesse sábado de manhã e também o Despertos da Era de Aquário, nosso grupo por assinatura. Nós temos também o Matrix Podcast, que acontece amanhã, nesse dia de hoje, amanhã, no sábado, nas 14 horas, foi mudado o Matrix Podcast, vai ser às 14 horas amanhã. Então, que beleza, né? Aguardo vocês no Matrix Podcast, que vai estar o link na descrição ali depois, tá? Tem algumas coisas aqui da parte que vai para a transição planetária. Vamos às notícias internacionais do dia de hoje. Então, atenção, pessoal querido, vamos lá, sem delongas, o que está acontecendo aí no mundo. Então, parece que nos Estados Unidos, né, a jumentada é empolvorosa. Divirtam-se enquanto podem, a hora de vocês está muito perto, mais perto do que imaginam. Nada ficará oculto, nem a vida daqueles que fizeram mal, né? Então, se cuide que a hora está chegando muito perto daqueles que estão preparando algo bom para os Estados Unidos e o mundo. A libertação do planeta está chegando. Atenção, vinheta da nossa produção. Atenção, povo amado. O que está acontecendo aí? E o loirão vem como Superman para salvar a todos nós que estamos amarrados com essa turma do capeta aí, né? Olha lá, vou te contar. A mídia corporativa é um circo e é só uma questão de tempo até que todos eles falirão, né? Parece que as mídias não vão resistir muito tempo, né? Diz o Chris Pavlovski, e o que vai permanecer são as redes sociais e nós que estamos aí, né? Aqui também tem o Dan Scavino, mostra um jornalista americano que tinha um programa, o Late Show, programa, né? E eles estão assim cancelando esse programa. Parece que foi encerrado agora um programa que ele era canhoto, né? E parece que encerraram esse programa e o Lourão tá ali tocando violino, fazendo a flauta. Então diz: o que a mídia fake news deveria estar reportando é o meu sucesso, diz eles, né? Essas pessoas não são inteligentes, diz o Loirão. Então, sobre as taxas também, ele publicou no Trust Social, Loirão, né? Abaixe a taxa, mas já é too late, tarde demais. Lourão escolhe 61 embaixadores no mundo, mas ignora o Brasil. Então ele escolheu embaixadores para representá-lo e nenhum deles do Brasil, ignorando total o nosso país aqui. Os Estados Unidos também estão considerando sanções verde-oliva, né, da parte deles contra o Brasil, especificamente no setor de aviação. Parece que, né, a coisa está... A Embraer, inclusive, é uma empresa muito conceituada que vende aviões para os Estados Unidos, vai ter sanções militares e não vão receber mais os aviões do Brasil. A Câmara acaba de aprovar a legislação para bloquear uma moeda digital do Banco Central Americano, CBDC, né? Que é oficialmente o Genius Act, um projeto de lei criptomoedas associado ao Loirão, e tudo que falta agora é a assinatura do presidente de lá. Então parece que isso é um sistema para evitar com que moedas falsas sejam lançadas, criptomoedas que não tenham lastro ouro, somente permanecerão moedas de lastro ouro, né? Aqui o palestrante também, Johnson, diz que o Loirão ligou essa manhã para ele, né, sobre a aprovação do projeto de lei, sobre esse projeto que acabamos de falar, né? Então eles estão em tratativas aí para melhorar o sistema financeiro mundial e eliminar todas as coisas negativas. Também aqui a Pamela Bond, que é a conselheira, né, porta-voz da Casa Branca, também tem falado coisas importantes aí, comunicado assuntos importantes, né? Enfim, existem, diz também os jornalistas e youtubers particulares que falam que o Loirão está tentando, a Europa está tentando financiar um conflito que eles não têm condições de vencer, apenas para agradar Washington, né? Então fala esse comentarista da Europa que diz que a lealdade autodestrutiva da Europa
aos Estados Unidos, dizem que eles não podem financiar um conflito que não pode vencer. Ou seja, a Europa está tentando manter esse conflito contra a RU, e a RU já disse que está em conflito com todo esse Ocidente, praticamente, né? E ele disse assim que é um conflito sem vitória, porque a Europa não tem como sustentar esse conflito e não conseguirá. Portanto, não vai ter conflito na Europa, o que vai ter apenas narrativas e tentativas de fazerem certas coisas que a gente está vendo aqui. Vamos lá. Aqui também diz o Nolan: estou ansioso para que Robert Murdoch testemunhe o meu processo contra ele e o seu lixo de jornal, que será uma experiência interessante. Ele está processando alguns jornais, o Wall Street Journal, por causa da difamação de apps, né? Olha ali. Aqui também diz assim: os democratas no plenário revelando bilhões passando pela conta de apps, né? Então, os democratas revelando bilhões, então ele está toda a sujeira está aparecendo aí de última hora, uma coisa de louco também. Também a Organização Mundial, que é da Saúde, e agora está sendo contestada pelo Robert Kennedy Jr., rejeitam o envolvimento dos Estados Unidos nas medidas de resposta à suposta universal que estaria, segundo eles, sendo alastrado. Toda semana eles criam uma nova, né? Semana passada foi outra, essa semana outra, e as semanas anteriores eles criam uma nova. E fala o Robert Kennedy, que disse que Estados Unidos não cumprirão essas novas regulamentações e refere-se à OM, né? E mais o S, que também poder sem precedentes que o Robert Kennedy tem para rejeitar qualquer envolvimento dos Estados Unidos nessa organização que é chefiada pela canhota mundial. Então isso abre o caminho para um tipo de gerenciamento e censura que vimos durante as pandes que passaram aí, né? Então veja só. Os Estados Unidos já está dizendo que não, e com a ausência dos Estados Unidos nessa organização que começa com a OM, ela vai certamente declinar em pouco tempo. Continuando sobre os impostos e tarifas aqui, os Estados Unidos vão impor tarifa de 93% sobre materiais de bateria que vem da China, né? Também a União Europeia adota seu pacote de sanções contra a RU, visando os setores de energia, bancário, militar, incluindo a redução do limite do preço do petróleo. Então existe um grande conflito entre o Ocidente e a RU, que está atualmente liderando esse conflito de desmanche da Cabo Escura, né? Porque eles estão, de fato, voltados para combater toda a cabo escura do mundo, e eles fazem ações que nem sempre são compreendidas por nós, né? Por isso nem sempre as pessoas entendem e acabam acusando o Putin de uma pessoa injusta, mas na verdade eles estão fazendo ações para desmanchar o limite dessa gente do mal, né? Também diz assim: o embaixador dos Estados Unidos na OTAN diz que o Brasil tem muita responsabilidade pelas pessoas que partiram na UCR porque compram petróleo e gás da RU, e ele também discutiu possíveis sanções a esses países, né? O Lourão falou assim que gostou que o Colbert, aquele que foi demitido do jornal, foi demitido, e diz assim que, né, esse late show da Tonight estão caindo, todos os programas canhotos americanos estão aos poucos demitindo seus repórteres e eliminando esse pessoal aí, né? Então, com o cancelamento do late show com o Colbert, o Lourão deu uma risadinha e disse assim será nos próximos também, né? Então, muito bem. Ele colocou uma pessoa que era esse aqui, que era o Late Show de Colbert, que vai terminar agora nos próximos meses aí. Também acabei de gravar com o Stephen Colbert, que anunciou que seu show foi cancelado, né? Então está terminando. Não é coisa que as coisas que existiam antes estão sendo canceladas aí, tá? Bom, aqui o escândalo da Autopen. O escritório da Casa Branca iniciou uma investigação completa sobre o uso da Autopen pelo Tio BD, segundo a Casa Branca. Documentos estão sendo retirados para serem examinados, ou seja, uma caneta, uma máquina de assinaturas ilegais que era do Tio BD, né? Bom, estou com mais essa também. O Departamento de Justiça americano está investigando o perjúrio em relação a um prédio que não deveria ter sido construído, né, pelo preço de 2,5 bilhões de dólares. É um prédio que não deveria ter saído somente para desovar dinheiro. Então está tudo aparecendo aí, todas as maracutaias e coisas ruins estão aparecendo, né? Continuando aqui também. Vamos aqui, ó. Diz assim, o Loirão fala através da Pamela Bond, procuradora-geral da República.
Estamos prontos para levar o caso ao tribunal para divulgar as transcrições do grande júri sobre a lista de apps, né? Eles estão falando dessa aí, lista de apps com todas as forças, e ele fala também, divulguem essas informações e a tempestade estará sobre nós. Estamos prontos para mover tudo isso, para incriminar os culpados de tudo isso, né? Então, veja só que encontraram também um banco secreto subterrâneo de apps ligado ao Departamento de Tesouro dos Estados Unidos e que dava razão a essa maracutaia perpetuada pelos democratas, que deve acabar agora em pouco tempo também, né? Bom, a Nancy Pelosi diz que o apps pegar pequeninos era uma distração apenas, né? Ela não entrou em crimes contra ele, dizendo que era apenas uma grande distração, dizendo que os legisladores têm questões mais importantes para se concentrar, né? Assim, é só uma distração pegar um pequeno, é assim, né? Bom, mas essa também aqui, tem algumas notícias que não são muito importantes, eu estou deixando de fora. Loran estão ameaçando processar o Wall Street por alegações de que ele enviou uma carta a Epstein com coisas assim obscenas nessa carta. A Índia ultrapassou Israel para se tornar o principal país de origem de bilionários imigrantes dos Estados Unidos. A Índia está crescendo bastante aí. Também notícias, um estouro muito grande atinge a instalação do departamento do xerife do condado de Los Angeles. Pelo menos 3 pessoas, né, partiram. Um estouro muito lá. A nossa Argentina, vizinha querida aqui, com a flexibilização cambial e apoio, a Argentina tem nota de crédito elevada pela agência Moody. A França retira suas tropas do Senegal, encerrando oficialmente sua presença militar permanente que durou 65 anos no Senegal. Estivadores e manifestantes gregos param 5 navios com destino a Isra, transportando aço de nível militar. Então eles fizeram um bloqueio para não ir material de trabalho para Isra. O principal comandante da OTAN, o general, está acelerando a transferência dos sistemas de defesa aérea Patriot para a UCR. Estão fazendo também. Ru diz que ataques israelenses violam a soberania da Síria e direito internacional. Uma igreja católica de 145 anos queimada até o chão em Quebec, Canadá. É o símbolo da identidade coletiva, como o prefeito chamava a igreja. Caiu, então a igreja foi ruída, não tem, né? O incêndio levou, né? Também tem uma notícia que saiu agora que o médico do Loirão divulga a declaração oficial sobre uma enfermidade que estaria assolando o Loirão, insuficiência venosa, diz Loirão, foi diagnosticado, isso foi informado pela Casa Branca. Vamos ver um pouquinho de notícias nacionais, só uma pinceladinha, né? Porque hoje o pessoal quer saber mesmo é da notícia do capitão. Então, atenção, só uma pinceladinha, a gente não vai fazer mais muitas notícias nacionais, mas vamos comentar algumas coisinhas que têm sido veiculadas nos maiores jornais do Brasil, como G1, o UOL, Diário de Notícias, também o Estadão, Estado de São Paulo, e também algumas agências de notícias independentes, como o Diário de Notícias. Então a gente vai comentar algumas coisas sem colocar nossa opinião aqui para evitar qualquer tipo de restrição ao nosso trabalho. Então a gente faz isso como uma maneira de trazer para vocês confiança e tranquilidade sem que eu venha me expor em demasia contra essa situação. Então, como a gente sabe, o capitão foi alvo da PF e o filho dele dando um beijo nele, né? Fica firme, pai, não vão nos calar, não vão nos calar, né? Então, nossos adversários, até eles sabem da nossa inocência, né? E Deus vai te honrar, papai, diz o filho dele, né? Você vai sair mais forte de tudo isso para liderar o resgate do nosso Brasil. Conforme diz Mateus 23, os humilhados serão exaltados. Mas assim como diz o Flávio, né? Proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do mal que tomou conta do Brasil para tomar medidas totalmente desnecessárias e covardes, típicos de uma inquisição, em que a capa do processo é a principal prova.
Então, são argumentos do Flávio. A perseguição é política aberta e inaceitável, diz as notícias. Então, a coisa assim, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade, isso é uma suprema humilhação, diz o nosso capitão, né? E o capitão dá entrevista após colocar a tornozeleira e diz, né, que ele está muito abatido, muito triste com essa situação, né? E ele vai depois dar maiores informações sobre isso, mas diz todo o cenário internacional, todas as notícias. Mantenha-se firme, capitão. O mundo inteiro está assistindo às táticas ditatoriais e antidemocráticas do Ali e dezenas de milhões de pessoas o apoiam. Não descansaremos até que a perseguição política acabe. E nosso capitão diz que nunca fugiu da luta. Mostramos que ele não está sozinho. Estamos juntos aí, presidente, né? Também espere uma resposta da Casa Branca, dispara o secretário americano após a operação contra o capitão. Esperem uma resposta da Casa Branca contra o capitão, né? Veja só, então, vou te contar. E o governo dos Estados Unidos está considerando sanções verde-oliva contra o Brasil, especialmente no setor da aviação, né? Mas essa também, fala o Eduardo, a crise não é financeira, é institucional, né? Então parece que o Eduardo também está se movendo contra para defender o seu pai. E o capitão diz que não há nada de concreto para que se possa ser acusado disso aí, não há nada de concreto, né? Mas ele está com a tornozeleira. Então, diz o deputado americano, né, Jeffrey Ciccinini, que os principais fundamentos dessa decisão foram as postagens do próprio presidente americano em seu favor e a tarifa aplicada aos Estados Unidos. Então, veja que a proibição de se aproximar das embaixadas, de falar com representantes, é um atestado de detenção política. Ele não pode mais falar com ninguém. E quanto ao pendrive, diz que não tem pendrive nenhum que foi plantado no banheiro de sua casa. Não tem a menor ideia, né? Ele disse que alguém pediu para ir no banheiro e voltou com o pendrive. Então veja que esse pendrive foi plantado ali, né? E o Loirão parece que pediu certa cabeça aí de alguém. Parece que o Loirão não vai deixar por pouco, não vai deixar por menos, né? E vemos que a Casa Branca também rebate e diz que não, nós vamos em cima do que precisa, né? Também foi encontrado $14.000 na casa dele, mas não é uma quantia grande, segundo os políticos, isso é um dinheiro, é um troco, né? E está tudo devidamente declarado e tal. Então ele diz que tem alguns dólares necessitando para alguma coisa, né? Então, diz assim André Ventura, não posso deixar de condenar o que está a passar no Brasil. Ele foi levado para uma esquadra da polícia para pôr pulseira, e quando o verdadeiro, né, afanador está na cadeira da presidência, diz ele, né? Então, a PF encontra cerca de $10.000 na casa do capitão, grande quantia, né? Não é grande coisa. Deputados da oposição reagem às restrições impostas a ele. Decisão absurda, diz ele, né? E um dos principais jornais americanos também falam sobre isso, diz que a operação é muito séria, né? E o capitão se recusou a responder se cumprirá as medidas cautelares impostas pelo ST, diz que é muita humilhação, né? Um trompetista marca a marcha fúnebre diante da saída de capitão com a tornozeleira, né? Então, é marcha fúnebre. Então, aqui vemos também que os juristas criticam essa tornozeleira do capitão sem decretação de cana. Então, é ilegal o que estão fazendo, é ilegal para ele. Então, eles afirmam que as postagens de Loirão foi incluída no documento que embasou a operação da PF contra ele e a aplicação da tornozeleira. Então a PF se prestando a essas coisas, né? O governo se prepara para uma reação de Loirão à operação da PF contra o capitão. Parece que em algum momento a coisa vai estourar aí, né? E a Casa Branca acompanha a ação da PF contra o capitão em tempo real. A Embaixada dos Estados Unidos estão acompanhando esses desdobramentos e pediram cautela nos processos internos, né? Também diz assim que a Casa Branca vai se pronunciar de acordo com informações de correspondentes nos Estados Unidos. Aguardem, né? A PF também cumpriu essas ações e o mundo inteiro está vendo. O mundo inteiro está vendo o que está sendo feito com ele.
Também o nosso capitão, ontem, antes de receber essa intimação, ele respondeu ao Loirão, ele disse que já está sendo julgado, ele leu a carta do Loirão, que foi muito bem detalhada, né? Muito bom. Então, ele fala, o capitão, que certo governo não quer conversar com os Estados Unidos e que o nosso governo estaria alienado nesse momento. Então, apenas uma conversa do capitão sobre isso. O Mora disse que o capitão atua com Eduardo para submeter o ST a um estado estrangeiro por meios hostis. Moraes diz que o capitão atua com Eduardo para submeter o ST. Então, não é verdade, mas é assim ele diz, né? A coisa não está sendo fácil, né? E mais outra, o governo do MAD também confirma detenção de ex-candidato presidencial por planejar golpe, né? Ali disse, bom, então não vou falar, o ex-presidente Michel Temer disse a interlocutores que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos se tornará absurdamente mais complicada a partir de agora. E como diz Joaquim Teixeira, né, essas punições do Ali contra ele parece assim um casamento, né? Usar tornozeleira, usar aliança, não usar rede social, não poder beber, permanecer em casa das 7 às 7, né? E não falar com amigos, parece que é um casamento, né? Mas eles são muito amigos e vão em breve estar fazendo o que deve ser feito. Então, não se preocupe, não se preocupe que aos pouquinhos tudo vai acontecer da maneira correta, né? Deixa eu olhar aqui, ó. E o petróleo também agora deu ruim. 32 países querem taxar o Brasil, tarifar o Brasil por causa dessa situação. 32 países querem taxar. O governo uruguaio estuda a possível adesão do país ao Banco do BRICS, Ministério das Relações Exteriores, iniciado pelo governo uruguaio, né? Diz que o ministro Mário uruguaio ele quer entrar para o BRICS também. E o L se aproxima da RU e a Embraer perde contrato bilionário para a Airbus. Decisão da companhia estatal da Polônia é atribuída a pressões geopolíticas e jatos brasileiros são retirados da frota. Olha só, né? Estrangeiros revertem otimismo e tiram bilhões do Brasil às pressas. Parece que o Brasil está pegando fogo mesmo, a bolsa despencando aqui por causa dessas ações, desse atual sistema aí. Pois é, aqui, ó. O registro dos Estados Unidos aponta que Anderson Torres viajou aos Estados Unidos antes do 8/1 e contraria a menção da PGR. Então, os registros não combinam. Aqui a gente vê também um belíssimo resgate de uma capivara que aconteceu aqui na região sul. Uma capivara à beira do mar estava presa nos rochedos e os populares pediram ajuda da polícia militar, que prontamente mandou um helicóptero para recolher a capivara, né? A capivara e foi socorrida pelos socorristas ali no belíssimo resgate da capivara, veja só, né? Então, aqui também vemos um bloqueador de drones, foi apreendido pela PM, né, durante uma operação na favela do Rio de Janeiro, que é controlada por uma outra facção do estado do Rio de Janeiro. Então, prenderam um bloqueador de drones para que eles não consigam sobrevoar a região ali, né? Veja só que as coisas estão acontecendo em muito... Também Delegacia de Repressão Autalco, em conjunto com agentes federais, detém uma das principais lideranças do Comando Vermelho do Pará. Também a APF botou em cana um dos chefes do Comando Vermelho no Pará, foi localizado na comunidade onde ele se escondia. Então a gente reforça, né, que a limpeza está sendo feita e não adianta se esconder da PF, da Polícia Civil, que eles vão lá e acham as pessoas, não tenham dúvida que eles acham mesmo. Então a PF está fazendo a limpeza dessas autoridades, dessas cabeças do mal aí, e do qual não voltarão mais para a sociedade, né? Então... a Polícia Civil do Rio de Janeiro está fazendo um belíssimo trabalho, né? Bom, aqui também mais essa assim, vamos aqui, o sonho e a realidade. Uma brincadeirinha, né? Em resposta, se você está viajando, não tem problema pagar um pouco mais de imposto, né? Esse dinheiro vai para ajudar quem não pode viajar, pois não tem o básico de comer, né? Claro, né? Então parece que eles querem aumentar os impostos aí e tem gente que gosta, né? E o povo brigando por política, e eu aqui pensando,
Por que que a galinha bebe água e não faz xixi, né? E eu pensando com meus botões o que que vai acontecer. Então, bem, enfim, não estamos entendendo tudo o que acontece, mas pelo menos estamos nos divertindo enquanto nós estudamos esse cenário tremendo aqui no Brasil, né? E diz a Margaret Thatcher, né? Todo comuna é um fracassado que acha sempre que as pessoas de sucesso lhe devem alguma coisa. Já dizia a dama de ferro inglesa, né? Então tem coisa muito boa por aí e a gente vai manter a nossa perseverança, a nossa fé, daqui a pouquinho tudo vai dar certo. E eu quero dizer para vocês como nós estamos vivendo um momento importantíssimo de mantermos a nossa fé, a nossa perseverança. Não desanime, não recue, não tenha nenhum tipo de medo, porque assim como a capivara foi salva também, nós seremos salvos. Brincadeira, né? Nós seremos salvos e resgatados, apenas nós temos que manter a nossa fé e manter o nosso coração patriota. Não vamos desanimar, parece que tudo isso é um grande plano para expor a pessoal, né? Com o capitão estando com tornozeleira, não poderão culpá-lo de nada, porque parece que ações fortes estão se preparando para vir em algum momento. Aí se prepare, porque conforme falam as notícias, que não sou eu que falo, mas os outros informantes, né? As coisas fortes estão aí para acontecer. Prepare-se que poderá ter um momento ainda de maior turbulência para depois a gente sair para a ascensão do Brasil e da limpeza total. A limpeza está sendo feita agora, nesse momento, enquanto você fala, né? E bênçãos enormes estão sendo preparadas aí para o nosso país. Então continue com a gente aqui, estamos cada vez mais próximos de ver a vitória acontecendo. Então deixa o seu like, seu joinha, é muito importante a sua participação aqui no canal, né? Eu vou colocando aqui o meu abraço carinhoso. Deus do comando, a luz venceu. Compartilhe aí, tchau, compartilhe nosso canal, né?